Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no Hangar 6 e nós estamos aqui gravando um vídeo que é um complemento da nossa disciplina de antropologia bíblica, trazendo algumas reflexões, algumas considerações sobre o texto bíblico. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, fique conosco e nosso papel é sempre promover conhecimento que transforma. Para nós iniciarmos, vamos falar sobre alguns lembretes que temos na criação. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com algumas características. E essas características estão aí na tela, primeiro, como receptores da revelação. Deus estabelece a criação, e na criação há um ritmo. E isso a gente comprova por meio do ciclo da vida, por meio das estações do ano, por meio das ondas do mar, a batida do coração, até os pulsos da corrente elétrica nos neurônios. Deus trabalha com o ritmo. Quando Ele vai criar o homem, Ele para todas as coisas e Ele, então, no conselho eterno, decide como o homem será feito. E aí Ele cria o homem, mas Ele cria o homem, coloca o homem dentro daquele ambiente que Ele já havia preparado, chamado Éden, e Ele fala com o homem. Isso demonstra para a gente que, ao interromper esse ritmo e falar com o homem, Deus quebra o ciclo, aquele padrão, para falar e deixa claro que o homem é mais do que um mero produto, como as outras criaturas, ele é diferente. E nós temos aqui essa primeira característica, que nós fomos criados por Deus como receptores da revelação. É a partir do que Deus fala que nós vamos nos situar e entender o nosso papel, quem somos, o que Deus espera da gente. Se você observar Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 5, eles descrevem, são 3 relatos da criação, e em todos eles fica muito claro isso, que nós precisamos receber essas informações necessárias para a vida a partir do que Deus diz para a gente. Gênesis capítulo 3, verso 2, deixa claro também que nós fomos criados com uma capacidade de interpretar os fatos, de compreender, ler o que está acontecendo ao nosso redor. E em Gênesis capítulo 3, verso 4, fica também registrado que nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Esse é o nosso papel. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Como eu disse, Gênesis 1, ele é um relato geral. Descreve ali todo o processo da criação, e no capítulo 2 de Gênesis é como se Deus desse um zoom no momento da criação do ser humano. Gênesis 2 e 3, então, detalha um pouco mais como isso aconteceu. Então, em Gênesis 1, Deus mostra criando tudo com a sua palavra, organizando em dias, preenchendo os espaços que Deus foi criando. Gênesis 2 apresenta Deus formando Adão do pó e da terra, e Eva a partir de Adão. Esses 3 relatos, eles se complementam como uma visão teológica completa da criação. E geralmente a gente observa apenas no capítulo 2 e no capítulo 3, quando falar da queda, nós notamos ali essa distinção entre homem e mulher, a queda e as consequências, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas em Gênesis capítulo 1, eu quero resgatar esse conceito. Quando Deus está criando o homem, o texto é claro: criou macho e fêmea, os criou. E ali Deus abençoa e faz o primeiro relato de qual é o nosso papel. Então fica claro que homens e mulheres, eles têm uma dignidade que é própria do modo como Deus criou, a sua imagem e semelhança. A mulher não é inferior ao homem e o homem não é superior à mulher. A descrição bíblica, ela parte do geral para o específico, ok? Mas precisa ficar claro para nós de que não há esse juízo de valor entre um ser mais importante, por isso foi criado primeiro, não. O texto deixa claro para a gente que nós fomos criados à imagem e semelhança. Deus os abençoou e juntos, o homem e a mulher, eles têm o papel de dominar, subjugar a terra
e viver para a glória de Deus. É nessa parceria que isso se dá. Uma outra realidade que nós temos é que quando nós olhamos a descrição, a forma do diálogo de Deus com o ser humano, a gente tem ali aquilo que é chamado em teologia de mandatos bíblicos, mandatos divinos. O que são esses mandatos? São ordens, eles aparecem nos verbos imperativos, que traz uma perspectiva, esses verbos, tanto identitários, falando sobre quem somos, mas também são perspectivas missionais, o que Deus espera da gente, qual é a nossa missão. Esses mandatos estão aí subdivididos em 3 categorias. O mandato social, você observa esses mandatos lá em Gênesis 1, do verso 26 ao 30, onde o mandato social é crescer, multiplicar, encher a terra. Agora, essa forma geral, quando a gente vai pensar com um pouco mais de detalhe, para encher a terra, para um povoamento organizado e de forma a glorificar a Deus, isso exigiria comunicação, construção de cidades, de vilas. Era necessário pensar em civilidade, solidariedade, respeito. Era necessário pensar em educação. É evidente que ali crescer, multiplicar e encher a terra é o geral. Mas para isso acontecer de forma ordeira, precisava pensar e desenvolver algumas habilidades de relacionamento, habilidades sociais. Teria que aprender a gerenciar conflitos, resolver problemas. Tudo isso está dentro desse aspecto do mandato social. O segundo mandato que nós temos é o mandato cultural. Sujeitar a terra é estabelecer controle, é estabelecer limites, é dar nome, que é o que Deus manda Adão e Eva fazerem, é dar identidade, é dar a alguém qual é o seu lugar, o seu papel. E isso confere ao homem. Quando Deus diz para o homem fazer isso, ele está dizendo, você tem autoridade. Então, esse mandato cultural fala de fazer uma boa gestão dos recursos que Deus já tinha estabelecido, criado antes mesmo de criar Adão. Então, era preciso nomear, planejar, dar propósito a todas as coisas ali no entorno de Adão, que Deus já havia estabelecido, e isso pensando em benefício. Esse mandato cultural, ele fala de desenvolver a partir daquilo que Deus fez. Deus criou, e a partir daquilo que Deus criou, eu vou estabelecer uma forma de utilizar um controle, um lugar, um limite, e isso pensando no proveito do próprio ser humano. Então é desenvolver cultura, tá bom? O terceiro mandato é o mandato espiritual. Quando nós observamos o relato bíblico, ali ele aparece na frase, não comerás do fruto da árvore. O que ele está dizendo ali? E lembrando que são verbos imperativos. Mantenha-se submisso a Deus. Então, Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, e eles são iguais, ontologicamente falando, eles desempenham papéis complementares um ao outro, eles são iguais em valor, mas têm funções diferentes. Nós já falamos sobre isso, mas eu queria detalhar e desenvolver, por conta de todo o histórico que a gente tem, da dificuldade de entender esses relacionamentos à luz das Escrituras. Então, Deus faz a mulher de Adão para que ela tenha a mesma natureza, igualmente compartilhasse a imagem e a semelhança de Deus. E a diferença, ela se dá em função, ela não implica diferença de valor. É algo que nós precisamos trabalhar. A demanda dada por Deus ao homem era pesada.
demais para ele carregar sozinho, para ele dar conta sozinho. Então, Deus permite que o homem sinta a necessidade, sinta o peso de estar só. E só então, a partir dessa consciência de que eu preciso de alguém, é que Deus cria. Deus, ao criar, ele disse, é bom. E viu Deus que era bom. Mas Deus, olhando para Adão, ele diz, não é bom que o homem esteja só. E isso é para trazer essa consciência de que para desempenharmos esses mandatos que Deus nos traz, mandato social, mandato cultural e mandato espiritual, nós precisamos trabalhar em parceria. O homem e a mulher juntos, cumprindo o propósito e vivendo para a glória de Deus. Ok? E vamos pensar então sobre a tentação. O que é essa questão da tentação? Nós percebemos ali, em Gênesis capítulo 3, que há algumas frases importantes para considerarmos. O primeiro dessas frases é: seus olhos se abrirão. Ele está falando das faculdades espirituais, das faculdades mentais. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz claramente: se você comer do fruto, certamente morrerá. A palavra hebraica ali é mavet, do verbo mut, que é morrer. Algumas religiões ensinam que o significado da palavra morte é o fim da atividade consciente e inteligente da pessoa. Mas, segundo essa interpretação, a pessoa estaria num estado de inconsciência e inexistência após a morte. A Bíblia não descreve assim. Ela não tem esse sentido de inconsciência, de inexistência. A palavra mavet, morrer, ou a palavra em grego que é thanatos, de onde vem a palavra tanatologia, ela tem um sentido de separação, não de inexistência. A morte, esse sentido é de separação. E em hebraico, pensando no sentido da morte ali, seria um processo, essa separação, um processo que vai matando o homem até ele se tornar pó, que é essa separação entre aquilo que Deus fez e aquilo que ele era antes de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó. Então a morte é esse processo onde morrendo morrerás, se separando de Deus, se separando de si, se separando do ideal que Deus fez para, no final, ser aquilo que era antes de Deus, apenas pó. Então, morte é essa separação do homem com Deus, essa separação do homem consigo mesmo. Ele não é quem ele deveria ser. E o pecado fez isso. Logo que Adão peca, ele tem agora sentimentos que ele não tinha antes. Medo, vergonha, culpa. Ele não é mais quem ele deveria ser. Distante de Deus, inclusive ele foge da presença de Deus por conta daquilo que ele deixou de ser. Ele deixou de ser o homem que Deus criou. E nesse distanciamento, ele vai morrendo, vai se desfazendo, vai se separando de Deus, de si e também do outro. Essa morte afeta também as relações. Quando Eva é apresentada por Deus a Adão, eu chamo de suspiro de Adão. Ele olha para Eva, uau! E ele declara o primeiro poema, a primeira poesia romântica. Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ali ele está se identificando, ele está se conectando, ele está reconhecendo. Quando a morte, o pecado vem, ele também se distancia daquela pessoa amada. E ele então dá um nome. E esse nome não é um nome qualquer. Ele dá um nome não de alguém que lhe pertence, alguém que ele nutre amor, afeto, mas ele dá um nome para aquela mulher que
mais tem a ver com a sua qualificação, com a sua função. Você será chamada Eva, ou seja, você será a mãe dos meus filhos. É mais uma função do que alguém que pertence. E isso é muito interessante porque mostra pra gente essa morte que afeta a relação com Deus, a relação consigo mesmo e a relação com o próximo. E a proposta da serpente, quando ela diz vocês serão como Deus, nós temos algumas implicações ali, e essas implicações que ele está dizendo, olha, você será, pelo menos em 3 aspectos parecidos com Deus: autossuficiente. Você se basta, você não precisa de nada fora de você para ser quem você é. Você será autoexistente, você não precisa de Deus para existir. Então, autossuficiência, eu não preciso de nada, nem de ninguém. Autoexistente, eu existo por mim mesmo, eu não preciso de Deus, não tenho que dar contas a Deus, não preciso seguir os seus planos e orientações, a vida agora é minha. E terceiro elemento que nós percebemos aqui é também a autonomia. A palavra autonomia é uma palavra composta, são 2 palavras gregas, auto e nomos. Nomos significa lei, é a palavra grega para lei. Então, autônomo é aquela característica de alguém que estabelece as suas leis. Ele estabelece as regras do jogo. Eu decido como isso vai funcionar. Então, primeiro, autoexistência, autossuficiência, autonomia. E uma quarta característica é que quando Deus nos criou como sua imagem e semelhança, refletindo Deus que é invisível, num mundo criado. Nós somos criados por Deus para refletir a imagem desse Deus invisível no mundo visível. Nós somos criados por Deus como essa imagem e semelhança, adorando a Deus, mas sendo um reflexo, sendo uma amostra desse Deus invisível no mundo visível. Quando a serpente propõe sereis como Deus, há um quarto elemento. A partir de agora, nós não vamos mais refletir a Deus, sendo imagem e semelhança de Deus. Nós vamos agora criar as nossas imagens. Deus não criou uma imagem, uma semelhança? A partir de agora, nós vamos criar a nossa imagem e semelhança. E quando Deus nos cria para que nós o adoremos. Com a queda, esse quarto elemento, vocês serão como Deus, que é a proposta da serpente, a gente passa agora a criar imagens para que nós fôssemos esse objeto de adoração. O homem deixou de adorar a Deus e virou o centro da adoração, que é essa idolatria de si. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque sem perceber ainda carregamos algumas dessas características. Vamos construir imagens para que as pessoas observem e nos admirem e nos reverenciem, nos respeitem. Nós vamos viver uma vida achando que não precisamos do outro, de que nós não teremos que dar satisfação a ninguém, as leis a gente estabelece, e sendo agora essas pessoas que são autossuficientes, autoexistentes, autônomos e criadores de imagens, nós conhecedores do bem e do mal, nós faremos nossas próprias escolhas. A gente vai julgar se a gente acata ou não aquela proposta de Deus, se aquele princípio, aquele mandamento é algo que eu devo me importar ou não. É isso que acontece com a queda.
O homem assume esse protagonismo e ele agora acha que pode ser Deus. Essa é a proposta de sereis como Deus. Ela não eleva o homem a uma posição superior, ela desordena o homem. E o pecado, em sua raiz, ela é uma tentativa de substituir a autoridade de Deus, os mandamentos, estatutos, preceitos, ordenanças, aqueles mandatos de Deus, porque agora eu tenho autonomia. Agora eu posso, porque eu sou como Deus, na proposta da serpente, na mentalidade de Adão e Eva, agora eu posso romper com a dependência de Deus. Por que eu vou depender de Deus? Eu me viro, eu dou conta, eu posso. Deus tem onipotência, mas eu tenho potência, eu tenho capacidades, eu consigo, e eu não preciso de ninguém. Isso é usurpar a suficiência de Deus. Só Deus é autossuficiente. Nós passamos então a redefinir a imagem fora de Deus. Antes, como um espelho que reflete Deus no mundo criado, agora a gente vai redefinir a nossa imagem. Nós vamos criar aí as nossas personas, os nossos avatares, esperando que as pessoas elas olhem para a gente e assumindo não mais aquela postura de submissão, de reverência, a gente ocupa o lugar que pertence a Deus numa exaltação. Então, o pecado não é apenas uma transgressão de regras. O pecado é uma rebelião de posicionamento, de afronta a Deus. É isso que a gente vai notar ao falar sobre a questão do pecado. Eu espero que até aqui essas percepções estejam te ajudando a entender o que de fato é o pecado e como ele é danoso, como ele é destrutivo, mas também como ele é sutil. E todos nós trazemos em nós alguns resquícios, características dessa marca da queda. É evidente que redimidos em Cristo Jesus, a gente luta para não viver isso, para não viver esse modo adâmico de ser, mas é isso que nós temos e precisamos lutar contra isso. Daí Deus trabalha apresentando Jesus a partir das Escrituras como um segundo Adão. Então nós temos aqui duas formas de viver: o modo adâmico, mas quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e nós temos novidade de vida e podemos viver agora como Cristo. Nós podemos olhar para o referencial, não mais de Adão, a partir de Cristo, e viver essa realidade que é Cristo. E fazendo uma conexão cristológica aqui, a gente percebe então que nesse contraste entre os dois modos de vida, adâmico ou cristológico, você tem a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou, e toda uma descrição da vida de Cristo, de como Cristo é um modelo para a gente. Adão que tenta subir a uma posição de Deus, tentando estabelecer a partir da proposta da serpente, uma vida que não lhe cabia, porque foi criado para depender de Deus, foi criado como receptáculo da revelação, foi criado como um adorador, foi criado com a capacidade de interpretar os fatos, foi capaz de perceber Deus de perto. E é curioso que a proposta da serpente, olha, você pode ser como Deus. Eles não perceberam que eles já eram imagem e semelhança de Deus e que isso lhes bastava. Ser esse corregente no mundo criado.
Deus estabelecendo o homem como coroa da criação não foi suficiente. Adão e Eva tentam subir para um lugar que não lhes pertence, a qual eles não têm condições de assumir. E Cristo, que é Deus, ele decide, por amor a homens perdidos, ele desce, ele se esvazia, não considera que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Enquanto Adão busca autonomia, autossuficiência, Cristo vive em obediência plena. Enquanto Adão busca agora a exaltação, Cristo se humilha. E aqui está o antídoto do pecado. Não basta apenas nós, pensando na disciplina amartiologia, identificar o pecado, compreender o que é o conceito de pecado. Não é apenas a infração de uma lista de pode e não pode. Não é isso. Vai além. É uma questão de coração, não de comportamento apenas. Nós temos aqui o antídoto para isso. Não é apontar na direção diferente de Adão. É o padrão redentivo de Cristo, que assume uma postura de humildade, que vive em obediência, que decide resumidamente assumir um papel consciente. E é isso que nós deveríamos trabalhar no nosso coração, entender quem nós somos, entender quem Deus é, saber quais os lugares e os papéis. Então isso é algo muito importante para nós pensarmos nessa nossa conversa de hoje. E começamos falando sobre homens e mulheres, e aí eu quero terminar falando sobre casamento. Efésios capítulo 5, verso 21 a 33, trabalha um pouco o antídoto, o modo cristocêntrico de ser e não o modo adâmico. Após a queda, eu disse que Adão agora olha para Eva: você será a mãe dos meus filhos, e a partir dali a culpabilidade é terceirizada. A culpa foi de fulano, foi de ciclano, foi da serpente. Essa falta de assumir a responsabilidade, isso é um modo adâmico, isso é um modo do casal pós-queda. Mas tem um jeito. A Bíblia nos apresenta uma outra forma de nos relacionarmos como marido e mulher. E você tem aí na sua tela: sem Cristo o que a gente tem é disputa, transferência de responsabilidade. O que você tem é uma mulher que deseja controlar e um homem que a quebra, que a torce, que tenta provar que ele é quem manda. Com Cristo, se você ler Efésios capítulo 5, 21, o texto é belíssimo, e eu acho que nós deveríamos gastar um tempo pensando nisso, porque a gente fala muito sobre a submissão da mulher, mas o texto começa no verso 21 dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo, por temor a Cristo. O casamento começa aqui com uma submissão mútua. Irmãos, vamos ser bem honestos. Não é submissão à liderança da igreja. O texto não está falando disso. O texto não está falando sobre hierarquia eclesiástica ou hierarquia profissional. Lá no local de trabalho eu me submeto ao meu chefe, ao meu diretor, mas em casa não. A Bíblia é muito clara. O casamento começa com uma submissão mútua. Não é uma disputa de poder, e é uma rendição tanto do homem quanto da mulher a Cristo. O temor de Cristo é que regula o comportamento conjugal. A mulher não manda, não controla, e o homem não a domina, não a quebra. Os dois
dois juntos lideram essa casa, essa família. E você tem do verso 22 até o verso 24 o papel da esposa. E o texto é evidente, é claro, é objetivo. Como ao Senhor. A submissão não é uma inferioridade, é um mandato de compromisso e auxílio na missão. A referência não é o marido, a referência é Cristo. E aí agora eu preciso perguntar para você que é homem, olha só, algumas considerações aqui. Não dá para pedir para uma esposa ser submissa se há um marido que não cumpre a missão, que não sabe qual é a missão. Outra pergunta que eu faço a nós, homens: Cristo já fez mal à sua esposa, sua noiva, à igreja? Então é incoerente um homem que é truculento, que é rude, que é desrespeitoso, que não é sensível às necessidades da sua esposa, exigir dela em nome da fé, em nome de Cristo. A submissão saudável, ela acontece num ambiente voluntário, consciente, espiritual. A esposa olha para Cristo e percebe no marido a busca, a tentativa, o desejo de viver a missão de Deus, de ser o homem que Deus espera que ele seja, de ser o marido que ele deveria ser, o pai, o profissional, o cidadão que ele deveria ser. E isso é tão sério que o modelo apresentado por Paulo é a igreja e como ela se relaciona com Cristo. Aqui a aplicação o modelo é Cristo e a sua igreja. A esposa não reage apenas ao marido, ela responde a Cristo, porque o texto diz como ao Senhor. Mas isso não abre em momento algum precedente para abuso, para violência, seja o tipo que for. Não existe nenhum texto bíblico que obrigue a mulher a estar de um ambiente doentio, tóxico, perverso, cruel. A Bíblia não pede obediência cega. Então é preciso considerar. Do verso 25 ao verso 30, nós temos ali o papel do marido, que é amar como Cristo amou a igreja. De novo, a referência não é o homem por sua masculinidade, por sua virilidade. O padrão aqui no relacionamento conjugal não é mais o padrão adâmico. Aqui o padrão é Cristo. O padrão de amor que Cristo tem, que é sacrificial. Não é um padrão emocional, um padrão que depende de como está o meu dia. Se o dia foi bom, eu vou ser um pouco mais atencioso. Não, o padrão aqui é um amor sacrificial e a referência é Cristo. Não é o homem que você admira, não é o teu líder, não é o que alguém disse na igreja para você, homem. O padrão é Cristo. Então não cabe outra referência no casamento de alguém que se diz cristão. Não cabe egoísmo, não cabe uma postura machista, não cabe uma postura de um homem interesseiro, porque amar é se entregar, amar é não se importar consigo mesmo, é não impor as suas vontades. O padrão é amor sacrificial. E a liderança bíblica de um homem dentro do casamento, ele não domina, ele serve, ele se entrega, ele protege, ele aperfeiçoa. O marido é responsável pelo ambiente espiritual e afetivo, comportamental do lar. O amor verdadeiro, ele busca, nos textos que a gente lê, nesses versos, ele busca santificação, cuidado, o crescimento da esposa. Ele vai entregá-la melhor a Deus. O marido não lidera exigindo respeito, mas gerando segurança, gerando amor, e em troca ele tem respeito, ele tem apoio, ele tem encorajamento, ele tem submissão. No verso 31,
é interessante que é resgatado o plano, a ideia original. Se após a queda cada um segue para o seu caminho com as suas lutas, com as suas dificuldades e com os distanciamentos, tanto de Deus quanto de si mesmo e do próximo, porque agora Adão vai lidar com a terra e a mulher vai lidar com as dores daquilo que ela vai gestar, seja criança, seja projeto, seja um plano, um sonho. Em Efésios 5:31, Paulo deixa claro: os dois se tornarão uma só carne. E casamento é isso. Não é um contrato social de como nós vamos viver e lidar com a vida a dois. Casamento é uma aliança. E não são dois indivíduos competindo, mas é uma unidade cooperando no propósito de Deus, na missão de Deus e para a glória de Deus. E as decisões desse casal, elas devem refletir essa unidade, essa santidade, essa sacralidade do matrimônio, do casamento. Problema de um agora é problema dos dois. E juntos eles vão orar, buscar a Deus e pensar como enfrentar essas situações que a vida impõe. O verso 22 chama a nossa atenção porque ele diz assim: grande é este mistério. E aqui há um mistério espiritual. O casamento, ele aponta para algo maior do que eu e minha esposa. O casamento, ele aponta para algo maior do que a construção de uma história, conquista de patrimônios, de bens. Vai além disso. Aqui, o casamento aponta para essa relação divina entre Cristo e a igreja. A relação conjugal que Paulo está dizendo, ela é uma ilustração viva do Evangelho. O homem, antes da queda, tinha esse papel, junto com a sua esposa, refletirem o Deus invisível no mundo visível. Eles tinham o papel de serem mordomos, gestores, corregentes no mundo criado. E enquanto o homem aponta e a mulher aponta para Deus, sendo criados à sua imagem e semelhança, o casamento aponta para a relação de Deus com o seu povo, de Cristo com a noiva. Ele aponta para essa trindade que o núcleo é o amor e que convida o ser humano para participar. Isso é a história do Evangelho. O casamento aponta para a relação entre Deus, entre Cristo e a sua noiva. Não é só sobre felicidade, é sobre revelar Cristo um para o outro e juntos revelar Deus à família e ao mundo. Então você tem aí essa síntese que sem Cristo disputa, com Cristo submissão mútua. O marido ama a esposa como Cristo, a esposa responde como a igreja, que é assumindo um compromisso de fidelidade, um compromisso de participação nos interesses do noivo. E o casamento se torna esse espelho do Evangelho. Até aqui eu espero que tenha te ajudado de alguma forma a pensar sobre a vida cristã. Que o marido ame com entrega total, real, prática. Que a esposa respeite com atitude sincera e apoio. O resultado é que amor gera respeito, respeito fortalece o amor, amor manifesta Cristo e ambos refletem Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, comente, deixe aqui nos comentários as suas impressões, o que a gente pode melhorar. O nosso propósito é promover um conhecimento bíblico aplicado para a vida, aplicado para as nossas relações sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e assine os sininhos
de notificação para ser informado. Quando você faz isso, quando você se inscreve, comenta, compartilha, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é importante e que ele tem relevância para a vida das pessoas e assim o algoritmo ajuda a chegar mais longe. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, Hangar6_Teologia. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus.